Olá, tudo bem por aí? Aqui é Raquel Chaves, sou psicóloga e me dedico a falar com mães sobre o assunto maternidade. E como é que anda a culpa por aí? Né? Já ouvimos dizer que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas também nós sabemos que não precisa ser assim, né? Com essa categorização toda, né? O universo da maternidade, ele vem sempre permeado por alguns sentimentos de culpa, mas a gente precisa refletir de onde vem toda essa culpa. E hoje eu separei 5 pontos para a gente pensar como ter uma maternidade sem culpa. Toda essa culpa, esse sentimento de culpa que às vezes parece fazer parte do cotidiano da maternidade. Então, para analisarmos isso, eu separei 5 pontos para nós pensarmos para aliviar esse sentimento de culpa. Pensando de onde que surge essa ideia dessa maternidade cheia de culpa, permeado por culpas, nós precisamos entender o contexto que essa maternidade, que essa forma de fazer, esse ser mãe, né, esse aprendizado de se tornar mãe e conviver diariamente com esses sentimentos de culpa, nós precisamos ir no cenário de onde nós aprendemos certas regras que nos coloca diante da culpa. Muito provavelmente, essas culpas elas têm a ver com o universo da maternidade das nossas mães, com aquilo que as nossas mães acham certo, acham errado, e da comunidade que nos cerca também, das outras pessoas que também são mães e que vão fazer um julgamento pela forma como nós estamos conduzindo alguns aspectos da maternidade. Então, é muito comum a gente fazer uma análise dessas regras da comunidade, de onde a gente vive, dessas pessoas que nos cercam e entender por que que nós estamos sentindo essa culpa. Será que é da forma que eu estou fazendo? Ou é que se eu fizer de uma determinada forma, eu vou ser criticada, eu vou ser julgada como uma mãe boa ou uma mãe ruim diante daquele comportamento que eu escolher? Vou ilustrar. Hoje, o cenário das mulheres ele é totalmente diferente do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos tantas mães, por exemplo, no mercado de trabalho como temos hoje. Então, diante de uma mãe que hoje precisa estar no mercado de trabalho, ela precisa deixar essa criança com alguma pessoa para cuidar dessa criança. Então, ela pode deixar com a babá, ela pode deixar com a avó, ela pode deixar na escola. Então, essa escolha que ela vai fazer, muitas vezes traz para ela um sentimento de culpa. Como eu preciso trabalhar e não gostaria de deixar meu filho com alguém. Eu gostaria de ficar com meu filho em casa, mas eu preciso trabalhar. Então, diante da minha necessidade de trabalhar, eu preciso deixá-lo com alguém que eu vou nomear responsável por ele na minha ausência. Diante dessa escolha, eu vou me sentir culpada porque alguém da minha comunidade próxima ou da família mesmo julga que eu teria que ficar em tempo integral cuidando do meu filho e não mais trabalhar. Então, diante dessa avaliação que alguém possa fazer a meu respeito, eu vou me sentir culpado. E tem outros aspectos muito simples do dia a dia, às vezes nos dar um sentimento de culpa, como por exemplo a criança adoecer, né? Se ele adoece, eu me sinto culpada porque talvez eu não fiz algo correto e por isso meu filho adoeceu, ou meu filho adoeceu porque eu não sou uma boa mãe, vão me julgar por isso, vão me julgar por aquilo, se ele tá magrinho demais ou se ele tá mais gordinho, vão me julgar por eu não ser uma boa mãe porque meu filho está numa situação dessas, quando isso não é verdade, né? Essas coisas acontecem, as escolhas nós precisamos fazer e nós vamos sustentar essas escolhas pautado em alguns critérios que eu vou apresentar para vocês. Primeiro ponto, a mulher precisa se conhecer, essa mãe precisa conhecer o porquê que ela faz algumas coisas da forma que ela faz, por que que ela escolhe algumas coisas
em detrimento de outras, né? Por que que ela escolhe trabalhar em detrimento de ficar com o filho em casa, né? Então ela precisa fazer essa elaboração desses motivos, do que é importante para ela, do que é essencial, né, nesse momento e por que que ela, por exemplo, vai trabalhar e vai deixar o filho em casa. Isso serve para outras escolhas. Estou dando apenas um exemplo para a gente conseguir ilustrar. E o autoconhecimento, ele vem a partir do outro. Então, Skinner mesmo já disse isso. É um teórico importante da psicologia comportamental. E ele diz que o conhecimento, o meu autoconhecimento, ele vem a partir do outro, da própria relação com o outro. Não tem como eu me desenvolver o autoconhecimento sozinho. Então eu preciso entender por que que eu funciono assim, por que que eu escolho isso, né? E diante disso eu vou conseguir explicar para o outro, que é esse ambiente onde nós vivemos, por que eu me comporto dessa forma e o outro vai ter a condição de me compreender por que que eu estou agindo assim. Então, esse cenário favorece que essa pessoa que se conhece vai ter um maior desempenho, né, social no ambiente que ela vive, tornando mais possível ela ser reforçada por aquelas escolhas. Ela vai deixar claro para essas pessoas por que que ela escolheu fazer dessa forma e ela vai conseguir ser reforçada positivamente, né, ser validado aquela escolha que ela fez. Ponto 2: elaborar suas escolhas. Então, é preciso que você, através desse autoconhecimento desenvolvido, elabore. Pense por que que você escolheu, por exemplo, voltar a trabalhar e não ficar em casa. Você tem alguns compromissos, você tem o seu trabalho, você tem a sua carreira, né? Não precisa deixar a carreira para ser mãe, mas como que eu posso conciliar isso? Quais são as estratégias que eu posso criar para eu conseguir exercer a minha carreira e exercer a minha maternidade de forma saudável? Então é preciso eu elaborar essas escolhas. E por que que eu escolhi, por exemplo, voltar a trabalhar? Porque é significativo para mim, é o meu ponto de apoio, né? É a minha realização profissional, é a minha realização pessoal no trabalho. Então, voltar ao trabalho para mim é importante. Então, essa é uma elaboração que é possível ser feita diante da escolha de continuar o trabalho. Ponto número 3: a maternidade ela é da ordem do possível. Eu digo que não só a maternidade, mas a vida de uma forma geral. Então eu faço escolhas dentro daquilo que é possível para mim, né? Por exemplo, se a mulher volta a trabalhar e tem algumas consequências de saúde do filho, né? Dentro de uma necessidade de mudar de trabalho ou até mesmo pensar numa mudança de carreira, né? Numa mudança de profissão em detrimento do cenário da maternidade. Então, é da ordem do possível. É possível eu voltar? Sim, é possível eu voltar, ok, voltei. Mas se não é possível eu voltar, qual que é a nova possibilidade? Né? Não tem uma regra para a maternidade. Quando a gente pensa na regra que a gente cria, nas condições que a gente vai muito na ideia daquilo que é a expectativa e do que é a realidade. E a gente se confronta na maternidade com essa ideia daquilo que a gente fantasia da maternidade com aquilo que é real. Então gera muita angústia nesse momento que a gente depara com o meu desejo de maternidade, com o meu sonho de maternidade e com a realidade. A realidade é o possível, né? É da ordem do possível. Então, sempre que se deparar com uma situação que não está sendo aquilo que você esperava, aquilo que era condizente com a expectativa, pare e pense qual que é a minha realidade, qual que é a possibilidade que eu tenho com a realidade que eu estou vivendo. E se a gente faz essa análise, para, respira e pensa, falei, e a partir de agora, o que eu posso fazer de melhor nessa situação? Esse é o seu ponto. O quarto ponto é cuide-se. Na maternidade, às vezes o nosso autocuidado ele é deixado de lado em detrimento à necessidade que o bebê tem, né, de cuidados. E aí vem o bebê, vem a criança, né, que cresce, faz 1 ano, faz 2, e a gente segue nessa vida cansada,
às vezes com algumas frustrações daquilo que a gente gostaria de fazer e não faz, de ver as pessoas seguindo a vida normal delas, né, indo para academia, encontrar com as amigas, o marido sai para o jogo de futebol, sai para encontrar com os amigos e você fica ali, né, presa ao seu filho, a organizar a casa, a cuidar da criança que demanda, a criança passa mal, você precisa estar ali. E às vezes gera até uma raiva. Fala, nossa, mas por que que ele vai? Ele tinha que ficar aqui e eu só seguro essa onda sozinha, eu tô cansada. Pare, tire um tempo para você. Escolha aquilo que é o seu ponto de autocuidado. O que que é o seu ponto de autocuidado? Aquilo que eu faço por mim, que eu me sinto bem, que me faz sentir relaxada, descansada, né? Que eu tenho esse momento de cansaço suavizado. É como se eu revigorasse, voltasse as minhas energias para o lugar, né? Isso pode ser qualquer atividade, desde um banho demorado, ir ao supermercado sozinha, fazer unha, fazer cabelo, né? Ir no salão, encontrar com as amigas, ou fazer o autocuidado em casa mesmo, até um banho demorado, sem ter alguém te interrompendo, né? Você deixa a criança com alguém e você pode entrar para o seu banho tranquila, sabendo que você vai conseguir finalizar sem ser interrompida, sem deixar a criança dormindo e você precisar sair correndo no meio do processo ali do seu banho, do seu autocuidado, sem que o filho machuque sozinho, brincando dentro de casa, e aí você fica culpada porque estava tomando um banho, né, demorado, mais relaxante, sem esses entraves todos. Então é possível você elaborar aquilo que é importante para você. Não estou dizendo aqui que você tem que seguir o que a mídia está dizendo. Ah, uma vez por semana você vai sair com as amigas numa sexta-feira para um happy hour. Não necessariamente, né? Tem que ser aquilo que para você é significativo. Às vezes é uma simples coisa, um momento de leitura num sofá, num sábado à tarde, né? Meia hora, uma hora que você reserva para você é significativo. Isso é importante. Você se sente cuidada, você se sente amparada, contemplada, vista por você e você volta para suas atividades maternas e de mulher, de casa, de profissional, com o sentimento aliviado, revigorada. Passo número 5, recalcule. Nós já falamos no ponto número 3 que a maternidade é da ordem do possível. Então, se você chegar em um momento que você fez as suas escolhas, você tem o seu autoconhecimento desenvolvido, você traçou um objetivo e chegou no meio do caminho, percebeu que não era tudo aquilo que você esperava, recalcule, traça novas metas, procure um novo caminho, uma nova alternativa de fazer, né? Muda de ideia, não tem problema nenhum em mudar de ideia, né? Mudar de ideia é saudável, quer dizer que a gente reconhece as falhas da gente, ou as possíveis falhas que cometemos e busca caminhos melhores, caminhos possíveis para aquele momento. E tem uma frase de Skinner que eu gosto muito: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar. Não aceite verdades eternas. Isso é muito importante, né, que a gente aceite que essas coisas são possíveis de ser mudadas. Basta a sua escolha. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta o nosso canal aqui no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Deixe os seus comentários aqui. Se tem alguma amiga que está passando por alguma situação, alguém que você conheça que está vivenciando esse período de maternidade e que esse vídeo você acha que possa fazer sentido para ela, compartilhe e eu quero ver os seus comentários aqui. Um abraço!